Fala pessoas, dia 27/7, quinta-feira. Hoje eu vou começar um vídeo diferente, falando aí de assunto totalmente contrário. Vou começar com o internacional, porque é um assunto interessante, mas também muito bizarro, que o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos disse que material biológico não humano foi recuperado de OVNIs que caíram. Em audiência no Congresso americano, David Grush, que se tornou um delator, disse que não poderia responder publicamente se o governo fez contato com inteligências extraterrestres. Falou aí que não que poderia dizer se pessoas foram mortas, para esconder a verdade. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, por exemplo, ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos detalha encontro com OVNI. Esse é outro cara. E aí quando se fala em militar, o pessoal fala, não, então realmente o negócio é real. Ainda mais quando o Trump falou que era preocupante. Só que qual que é o problema? Quando se fala em militar, aqui no Brasil, por exemplo, se fosse ano passado, o pessoal na porta do QG acha que militares são 100%. Só que aí você começa a entender que militar nem sempre é 100%, e eu tenho alguns que são oportunistas. E esse cara eu posso dizer para vocês que realmente é um oportunista. E lá nos Estados Unidos, os caras fazem carreira com histórias de alienígenas, tá? Aí que gosta do Tic-Tac, eu vi um site, na verdade um canal do YouTube, mostrando como eles fizeram aquelas cenas do Tic-Tac, que na verdade aquilo que aparecia na tela era outro jato. Então eles faziam uma formação, e filmavam o jato por trás e falava que era outro OVNI. Aí você vai me perguntar assim, mas por que eles fariam isso? Porque dá dinheiro, E assim que eles saíram da carreira de militar, eles fizeram algumas coisas que eu vou mostrar. Mas antes, ex-comandante da Marinha detalha encontro com OVNI ao Congresso e diz que o objeto vinha do espaço. Sob juramento, Davi Fravor conta sobre a aproximação que realizou em 2004. Segundo o relato, o objeto se afastou 96 km em menos de 1 minuto. Aí falam que tem vários relatos que realmente aconteceu, e aí você começa a ver algumas fotos, com Bob Lazar, que é outro cara, falou que estava na área 51 e trabalhou com uma nave e que tinha seres, e o que interessa é esse cara do meio, que ele é Jeremy Kenyon, que ele é um cara, que é um diretor, na verdade é um artista contemporâneo americano, documentarista e ufólogo que vive em Los Angeles, Califórnia. Corbin é um artista de mídia mista cujas exposições combinam arte, moda e cinema. Ele também é fotógrafo, designer de moda e autor, ou seja, tá tudo junto aí. Ele é um cara que tá visando dinheiro. Então você pega um militar que está disposto a falar de uma história, inclusive esse cara aqui, o Fravor, ele é realmente muito incrível, porque ele chora, todo emocionado. Só que os caras fazem o quê? Eventos, O Fravor faz livros, e os caras fazem documentário Netflix. E é muito engraçado como essas coisas vêm aparecendo perto aí, de uma suposta guerra. Porque Roswell também é dito por muitos como se fosse uma estratégia de guerra, de um dos lados. Isso vai aparecendo e as pessoas vão acreditando. Só que pode ser usado como desinformação. Eu, sinceramente, 99% dos casos que eu pesquiso, todos são falsos. Ufólogos sérios falam que realmente nunca houve algo comprovado, porque é muito difícil. Já conversamos em vídeo exclusivo sobre isso. Mas é interessante quanto aparecem essas coisas, que os caras voltam realmente à mídia e tem certa parcela aí, certo lado político que gosta de alavancar essas histórias, mas eu garanto, é muita gente ganhando dinheiro sobre isso, e como os militares, a moral aqui no Brasil tá baixa, hoje eu posso falar, mas se eu falasse, por exemplo, isso há meses atrás, o pessoal falava, não, mas ele é militar, ele tem aí realmente a diferença, mas você sabe, nem sempre os militares são 100%. Mudando de assunto, Lula reforça a aproximação com forças armadas em reunião com comandantes, tá? O presidente Lula reforçou a aproximação com as forças armadas nesta terça-feira, 25 de julho, durante a reunião com comandantes no Palácio do Planalto, em Brasília. Ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o petista tratou sobre a lista de promoções dos oficiais da ativa, que será divulgada na próxima segunda-feira, 31 de julho, promoções. Então, aí você começa a entender o cenário. Aí você fala assim, não, mas os militares estão do nosso lado? Depende. Se tiver promoções no governo Lula, pode ser que eles traíram sim o Bolsonaro e ponto final. E você vai aparelhando todo o sistema. Jovem Pan vê publicidade federal minguar no governo Lula. Olha só o número. A gente falou da Globo aqui de milhões, SBT de milhões, Olha, Jovem Pan. Nos 6 primeiros meses do governo Lula, o único registro no sistema de divulgação de verbas federal é de R$ 2.400.
né? Dos 6 meses, ou seja, nada. E a Adriana fala, vê as verbas para a Globo. E lembrando, antagonista, que vocês contribuíram para que o Brasil chegasse até aqui. E a Adriana tem razão, porque o antagonista foi aquele, né, isentão, bateu muito no Bolsonaro. E agora tem aí o Lula. Espero que o antagonista tenha planos também junto com a isentosfera para tentar mudar a situação, né? Porque se continuar desse jeito, o Brasil vira Venezuela. BRICS em reunião, Dilma e Putin defendem transações sem dólar. Ou seja, a Dilma indo visitar o Putin e falando, né, atacando o dólar, logicamente. Estamos em guerra, né? Em encontro com Dilma, Putin exalta conhecimento da ex-presidente e agradece em português. Líder russo falou muito obrigado ao encerrar sua declaração na parte pública da audiência com a presidente do Banco do BRICS, tá? Não tenho dúvidas de que, usando sua rica experiência de trabalho público, ele fala. A Dilma. Então aí vocês começam a entender o cenário das coisas, né? Ela, como presidente do Banco do BRICS, vai fazer tudo para o BRICS crescer contra os Estados Unidos. Olha só o nível da coisa, por mais que Lula tente falar, né, que é neutro na guerra, tem lado. O Putin aí todo animado, e isso aí serve pro Putin lovers, né? Tem muita gente da direita que fala, o Putin é incrível. E o cara elogiando aí a Dilma. Por que será, né? É simples, porque existe um projeto de poder comunista mundial de volta da União Soviética, mas sinceramente, adianta falar aqui no Brasil? Vai ter um monte de Putin lovers, vai ter um monte de gente de direita disfarçada de, né, que ama a KGB, por exemplo, mas não fala pra você. O pessoal cai, porque o Brasil você vai exigir o quê, né? Canais sérios mesmo não conseguem crescer aqui, gosta só de clickbait. Canal de clickbait é o que mais tem. 100, 200 mil visitas. Os caras são milionários com canais de clickbait, enquanto informações sérias são completamente esquecidas. Mas olha que interessante. De um lado, né, o pessoal gosta de enaltecer o Putin e outro lado gosta de destruir o Putin e falar... E ninguém é neutro. Por exemplo, Putin fica paralisado e incapaz de agir nas primeiras horas da rebelião de Grupo Wagner. Pelo amor de Deus, né? Você acha que o Putin ficou paralisado com, sei lá, 20 mil soldados, 40 mil no máximo? Segundo a agência oficial TASS, as Forças Armadas Russas têm 2 milhões de integrantes, né? Mais de 1 milhão de militares. E aí teve mais 137 mil. Você acha que eles vão ter medo de um grupo, né? Como o Grupo Wagner? É isso que eu falo, né? Não existe meio termo de jogar a verdade. Ou o grupo defende demais o Putin, ou o outro grupo ataca demais. Mas nunca fala a real da coisa. Governo Lula barra pedido dos Estados Unidos para extraditar espião russo, diz fonte. Pedido americano foi negado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Por hora, decisão livra Lula de um complicado embaraço diplomático. Livra absolutamente nada, tá? Não adianta. O Flávio Dino que decidiu. Foi um subordinado do Flávio Dino que decidiu, pelo que eu vi. Não foi o Lula, mas é o governo do Lula, é o ministro do Lula, o que muda? Né? Negou aí para ir para os Estados Unidos, enquanto a Rússia está pedindo também. Por enquanto não está fazendo nada, mas uma hora vai ter que se decidir. E vamos tentar adivinhar para que lado vai o espião russo, onde eles vão mandar? Enfim, morte, trabalho forçado, lesões e tortura. As histórias de americanos presos na Coreia do Norte, eles vão mostrando aí, agora a mídia vai, né, um lado mostrando o lado ruim do comunismo, sendo que sempre mostrou, mas agora tá mais. E chega até a exagerar em postar coisas completamente assim como a Coreia do Norte roubou 1000 carros da Volvo na Suécia, né, comunista deu calote de 1,5 bilhão. Nos anos 70... Os caras matam e torturam pessoas e roubar carro é de menos, pô. Prioridades ideológicas de Lula na presidência do Mercosul podem fragilizar o bloco. E o que acontece? O Mercosul, tá lá o Lula como presidente, né, rotativo, ele quer a Venezuela no Mercosul. E aí a União Europeia não tá gostando, porque a Venezuela é uma ditadura. E o Lula forçando a barra. E aí, por isso que tá dando problema. Vai ter impasses, questão internacional. Prédio do Ministério comandado por Alckmin é evacuado por suspeita de bomba. Começou esses negócios. Primeiro a Janja querendo ver escutas, agora pode ter bomba, tá todo mundo muito preocupado. Suspeita de bomba em bolsa abandona e mobiliza a PF na esplanada, só que não era nada. Mas enfim, estão todos muito preocupados. Governo retomará nas escolas programa de educação sexual e prevenção de DSTs. A iniciativa, criada durante o segundo mandato de Lula em 2007, passou por um processo de descaracterização sobre Jair Bolsonaro. Então o que deve ter acontecido? Nessas educações aí tinha coisa que não era muito legal, né? E o Bolsonaro foi lá e corrigiu. Só que agora vai voltar a estacar zero, né? Enfim, veja o que seu filho vê na escola. O preço da picanha caiu, confira e sobe e desce do custo da carne nos supermercados. Olha só que interessante. Vídeos viralizam nas redes sociais com picanha R$ 34,00 o quilo. Mas o valor não se refere à tradicional peça preferida dos brasileiros. Trata-se de um corte menos nobre. A carne cobiçada é encontrada atualmente no dobro do valor da apresentada no vídeo.
uma fake news, né? Quem foi que postou? Compartilhada pela deputada federal Maria do Rosário do PT. Olha só que surpresa. E é assim que começa, né? As pessoas bate o olho, vê aquilo, não procura. Só que como aí a gente tá, pelo menos com pouco aí de liberdade social-democrata, as mídias às vezes jogam uma verdade para você, né? Governo publica MP das apostas esportivas com taxa de 18% sobre receita de empresas. E aí começa a taxação, né? Que é aquilo, olha como os comentários. Tem gente defendendo casa de aposta. Será que tem gente defendendo as casas de aposta? Vivi para ver o rebanho defender casa de apostas. O gado já começou a defender a casa de aposta. E os caras não param, aguardando os defensores das casas de aposta. Não é que defender a casa de aposta, tá? Sinceramente, se vocês são tão contras, por que você não fala para proibir a casa de aposta? Não quer, né? Então eu também, sinceramente, faço o que quiserem. Mas se fosse tão prejudicial, briga aí para proibir tudo. Mas o que a gente está mostrando aqui é que tem taxação em tudo. Não é só casa de aposta, não. Tudo vai ter taxação. E já está tendo com a maior arrecadação em anos. Metrô de São Paulo promove validação gratuita em 10 estações, né? Gratuita. É muito engraçado quando aparece a palavra gratuita em coisas do Estado, né? Como o SUS é gratuito. Tudo é financiado com o seu dinheiro. Nada disso é gratuito. A Anvisa dá registro definitivo para validação bivalente contra a C19. Vão aparecendo várias aí. E olha só, validação contra o tipo mais grave de câncer de pele avança para a última fase de testes clínicos, né? Que é a tecnologia aí mRNA. Né? A gente fez um vídeo aqui há muito tempo, infelizmente se perdeu aí. Mas era um vídeo que eu falava sobre essa tecnologia, que sinceramente é extremamente avançada. Só que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia como funciona. Tá? E eu fiz um vídeo mostrando como é a tecnologia. Eu acho muito engraçado, as pessoas defendem, mas não sabem como funciona, né? Se você soubesse como funciona, seria muito interessante. É bom você saber o que acontece dentro de você, né? Infelizmente meu vídeo teve 50 mil visitas. A maioria dos canais de direita não querem nem citar essas coisas, né? E se citar, não fala realmente o que é. Às vezes pega até fake news plantada pela própria esquerda para desmoralizar, né? E é isso. E eu achava muito importante. Mas enfim, meu canal perdeu os vídeos. Tem lá no Rumble ainda. E eu fiz não tentando, né, de ser derrubado o vídeo. E por isso ficou bastante tempo, teve 50 mil visitas. Mas é importante você entender, né, essas coisas. Estudo mostra que impacto pós-C19 no cérebro equivale ao envelhecimento de 10 anos. E tem muita gente falando aí que está sem memória, que está perdendo. É uma coisa que, tipo, eu sempre tive uma memória muito ruim. Então eu não ligo muito. Eu acho que sempre fui assim. Mas esse é o problema que eu venho falando há muito tempo. Muita gente agora vai ficar meio assim, complexada, vai ficar meio preocupada, que falam, nossa, eu tô esquecendo as coisas, mas a maioria das pessoas esquece, é normal esquecer uma coisa ou outra. E agora as pessoas vão ficar preocupadas com um monte de tipo de doença, e o que mais você vê é questão de câncer, de infarto, de doenças, e você não consegue nem mais viver direito, é sempre um medo. A Anvisa adia a decisão sobre o uso de corante possivelmente cancerígeno. Existe o corante, o dióxido de titânio, esse nome é meio bizarro para um corante, apesar da sua coloração branca, ele é usado aí para vários tipos de produtos, e o dióxido de titânio é uma substância vendida em forma de pó branco que serve para a base para a coloração de alimentos. O aditivo está presente em quase 40 categorias de produtos alimentícios no Brasil. Não são 40 produtos, 40 categorias. E é isso que eu falo. Às vezes eu me pergunto exatamente isso. Será que os produtos hoje são confiáveis? Tá? Às vezes eu acho que o ideal é você viver da forma mais natural possível. Porque às vezes o cara coloca uma coisa na comida e você tá com um monte de problema e nem sabe o que é. Número de projetos aprovados na Câmara do primeiro semestre de 2023 é o menor em 4 anos. Que acontece, né? Porque só aprova se o pai dos pobres liberar o Pix. O que acontece é que o Lula ele vem desfazendo na canetada que o Bolsonaro fez e projetos que é bom nada. O pessoal tá tranquilo, né? Olha o pessoal. Por que você acha que eles estão sorrindo assim? Aí você pensa assim, os caras estão trabalhando, tá? Eles estão lá ganhando bastante. E por que eles estão rindo tanto, né? Não é um trabalho, para ser um trabalho, uma coisa séria. É uma felicidade assim que é não compatível, né, com a função, né? Aí, em almoço com Bolsonaro, Valdemar sinaliza apoio à reeleição de Nunes em São Paulo. O dirigente nacional do PL, no entanto, só tomará uma decisão definitiva em dezembro, caso o nome do prefeito se prove viável eleitoralmente. E Nunes fala com Bolsonaro, nega a proximidade entre eles e trata eventual apoio como ótimo. E aí fala aquela coisa que eu falei, né, ontem da união aí da direita com a social-democracia, por isso que tem Holliday no PL. Aí o Nunes
é uma tendência, porque o Brasil ele só tem esquerda praticamente, né? Em entrevista, extrema-direita não é maioria no mundo, mas está vibrante, diz autor de Como as Democracias Morrem, né? Aí começa. Por isso é urgente criminalizar o bolsonarismo, dizem. A Silva fala, o Brasil já corrigiu a burrada na penúltima eleição, agora temos o melhor presidente da história do Brasil. Avante, presidente Lula, o povo honesto e trabalhador está com você. E é isso, né? O que aconteceu é que na direita mundial teve aí uma movimentação comunista com globalistas, que um movimento muito sério, inclusive, conseguiu derrubar. Tanto aqui no Brasil, né, estava em alta, vamos dizer, governos de direita, e eles foram completamente destruídos junto com a mídia. Zelensky diz aguardar um convite de Lula para viajar ao Brasil. O presidente da Ucrânia também espera se reunir com outros líderes latino-americanos. Vamos ver se acontece, né? Eu, sinceramente, você vendo aí, né, a Dilma falando com o Putin, o que será que vai acontecer? Governo dá 48 horas para Google e Facebook retirarem do ar anúncios falsos sobre o Desenrola. Aquele negócio de perdoar a dívida aí, né? Nem vou citar muito isso, mas olha só. As plataformas serão multadas em 150 mil por dia. Os caras não brincam mais em serviço. É 150 mil reais por dia. Tudo bem que é a Google, né, tem muito dinheiro, mas você vê a perseguição contra as Big Techs no Brasil, porque elas precisam ser controladas, tá? Mulheres vão sofrer mais que homens com choque da IA no trabalho. Vai sofrer todo mundo, tá? A Erika pergunta aqui, né? Fala, eu queria saber quando é que as mulheres sofrem menos que os homens. Olha, temos aqui, homens morrem mais de acidente de trabalho. Fatal, mulheres só 3, aqui homens 18 nesse estudo. Temos a matéria. Morte no trabalho, 93% são homens, a maioria na construção e transporte. Sem falar um monte de outras coisas, né? De problemas, né? E é isso. As mulheres preocupadas, pode relaxar que todo mundo vai sofrer com a IA, tá? Itália estuda tirar carteira de motorista de quem abandona seus pets. Aí começa aquele negócio da direita, né? Lá veio o pai de pet. Mas é uma coisa que realmente eu acho até acertada, tá? Porque se tem uma cena que realmente de partir o coração, o cara vai lá, tem até câmera mostrando, né? O cara pega o cachorro, joga fora do carro, fecha a porta e sai. O cachorro fica procurando, indo atrás do carro, fala, ué, o que aconteceu? Né? É uma covardia tremenda. E eu, sinceramente, acho interessante, porque eu acho isso... Você pegou animal, cara. Esses dias eu tava no Twitter, tava lá, foi abandonado um Sharpei, eu acho, cego, os donos foram para Portugal e não puderam cuidar do cachorro, levar, deixaram lá abandonado. Pelo amor de Deus, né? Que maldade. Eu sinceramente acho isso. Eu sei que existe toda uma pauta animal, tá? Mas eu nesses casos aí eu acho até muito honesto, tá? Eu acho muito interessantes essas movimentações. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês e pelo carinho. A gente se fala em breve. Ontem tivemos 3 Pix, muito obrigado, né? Se puder aumentar aí o nível de apoio ao canal, agradeço muito, porque o canal não tem propagandas. E se quiser também tem o link da Amazon, que você pode clicar, navegar e comprar e ajuda o canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.